Santos na graça de Deus. São Bartolomeu, apóstolo. 24 de agosto. Audiência geral de 4 de outubro de 2006. Papa Bento XVI. Queridos irmãos e irmãs, na série dos apóstolos chamados por Jesus durante a sua vida terrena, hoje quem atrai a nossa atenção é o apóstolo Bartolomeu. Nos antigos elencos dos 12 ele é sempre colocado antes de Mateus, enquanto varia o nome daquele que o precede e que pode ser Filipe, Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 14, ou Tomé. O seu nome é claramente um patronímico, porque é formulado com uma referência explícita ao nome do Pai. De facto, trata-se de um nome provavelmente com uma marca aramaica, Bartalmai, que significa precisamente, filho de Talmai. Não temos notícias de relevo acerca de Bartolomeu, com efeito, o seu nome recorre sempre e apenas no âmbito dos elencos dos 12 acima citados e, por conseguinte, nunca está no centro de narração alguma. Mas, tradicionalmente ele é identificado com Natanael, um nome que significa, Deus deu. Este Natanael provinha de Caná, e portanto é possível que tenha sido testemunha do grande sinal realizado por Jesus naquele lugar. A identificação das duas personagens provavelmente é motivada pelo facto que este Natanael, no episódio de vocação narrada pelo Evangelho de João, é colocado ao lado de Filipe, isto é, no lugar que Bartolomeu ocupa nos elencos dos apóstolos narrados pelos outros evangelhos. Filipe tinha comunicado a este Natanael que encontrara aquele sobre quem escreveram Moisés, na lei, e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Como sabemos, Natanael atribuiu-lhe um preconceito bastante pesado: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Esta espécie de contestação é, à sua maneira, importante para nós. De facto, ela mostra-nos que, segundo as expectativas judaicas, o Messias não podia provir de uma aldeia tanto obscura como era precisamente Nazaré. Mas, ao mesmo tempo realça a liberdade de Deus, que surpreende as nossas expectativas fazendo-se encontrar precisamente onde não o esperávamos. Por outro lado, sabemos que Jesus na realidade não era exclusivamente de Nazaré, pois tinha nascido em Belém e que por fim provinha do céu, do Pai que está no céu. Outra reflexão sugere-nos a vicissitude de Natanael: na nossa relação com Jesus não devemos contentar-nos unicamente com as palavras. Filipe, na sua resposta, faz um convite significativo: vem e verás. O nosso conhecimento de Jesus precisa sobretudo de uma experiência viva. O testemunho de outrem é certamente importante, porque normalmente toda a nossa vida cristã começa com o anúncio que chega até nós por obra de uma ou de várias testemunhas. Mas depois devemos ser nós próprios a deixar-nos envolver pessoalmente numa relação íntima e profunda com Jesus, de maneira análoga aos samaritanos, depois de terem ouvido o testemunho da sua concidadã que Jesus tinha encontrado ao lado do poço de Jacobe, quiseram falar diretamente com ele e, depois deste colóquio, disseram à mulher: já não é pelas tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Voltando ao cenário de vocação, o evangelista refere-nos que, quando Jesus vê Natanael aproximar-se, exclama: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Trata-se de um elogio que recorda o texto de um salmo: feliz o homem a quem Yahvé não atribui iniquidade, mas que suscita a curiosidade de Natanael, o qual responde com admiração: como me conheces? A resposta de Jesus não é imediatamente compreensível. Ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Não sabemos o que aconteceu sob esta figueira. É evidente que se trata de um momento decisivo na vida de Natanael. Ele sente-se comovido com estas palavras de Jesus, sente-se compreendido e compreende: este homem sabe tudo de mim, ele sabe e conhece o caminho da vida, a este homem posso realmente confiar-me. E assim responde com uma confissão de fé límpida e bela, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nela é dado um primeiro e importante passo no percurso de adesão a Jesus. As palavras de Natanael ressaltam um aspecto duplo e complementar da identidade de Jesus:
ele é reconhecido quer na sua relação especial com Deus Pai, do qual é Filho unigênito, quer na relação com o povo de Israel, do qual é proclamado Rei, qualificação própria do Messias esperado. Nunca devemos perder de vista nenhuma destas duas componentes, porque se proclamamos apenas a dimensão celeste de Jesus, corremos o risco de o transformar num ser sublime e evanescente, e se ao contrário reconhecemos apenas a sua colocação concreta na história, acabamos por descuidar a dimensão divina que propriamente o qualifica. Da sucessiva atividade apostólica de Bartolomeu Natanael não temos notícias claras. Segundo uma informação referida pelo historiador Eusébio do século IV, um certo Panteno teria encontrado até na Índia os sinais de uma presença de Bartolomeu. Na tradição posterior, a partir da Idade Média, impôs-se a narração da sua morte por esfolamento, que se tornou muito popular. Pense-se na conhecidíssima cena do Juízo Universal na Capela Sistina, na qual Michelangelo pintou São Bartolomeu que segura com a mão esquerda a sua pele, sobre a qual o artista deixou o seu autorretrato. As suas relíquias são veneradas aqui em Roma na igreja a ele dedicada na ilha Tiberina, aonde teriam sido levadas pelo imperador alemão Otão III no ano de 983. Para concluir, podemos dizer que a figura de São Bartolomeu, mesmo sendo escassas as informações acerca dele, permanece contudo diante de nós para nos dizer que a adesão a Jesus pode ser vivida e testemunhada também sem cumprir obras sensacionais. Extraordinário é e permanece o próprio Jesus, ao qual cada um de nós está chamado a consagrar a própria vida e a própria morte. Fonte: Vatican, Livraria Editrice Vaticana.